SciCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário. Tô com mais uma pessoa aqui brilhante. Eu sempre falo aqui, eu acho que já é a quarta ou a quinta, a gente vai perder as contas, eu vou parar até de falar isso aqui. Eu tô trazendo pessoas agora que é um pouco fora do mercado, mas tem técnica de venda, tem desenvolvimento pessoal, neurolinguística, PNL. Tem um cara comigo aqui que ele é sensacional. Olha o livro do cara, ó. Bom dia, campeão. Você que é campeão, dá um close aqui, por favor, Anthony. Olha que livro bonito, olha que capa bonita desse livro. Eu tenho certeza, corretor de imóveis, que você é um campeão também. Você só precisa vencer as batalhas todos os dias, não é? Para ser campeão tem que vencer, não tem? Com certeza. Então quem tá comigo aqui? Thiago Linhares. O Thiago Linhares, ele é treinador mental e escritor. Thiago Linhares, ele é escritor e master coach, um dos maiores especialistas globais em desenvolvimento mental para atletas. No livro dele aqui mostra também um jogador de futebol que foi até pro Brasil, jogou na gringa, na Itália. Ele é doutorado em coach pela Florida Christian University, possui especializações em psicologia esportiva e também psicologia positiva, liderança e coach, além de ser patrocínio em programação neurolinguística, que é PNL, né? A gente faz practitioner. Practitioners. Com mais de 20 anos de experiência, Thiago preparava mentalmente atletas de diversas modalidades, auxiliando também, treinadores, gestores esportivos, líderes empresariais e na maximização da performance individual. Sua abordagem é única e integra aspectos mentais, emocionais e espirituais, unindo a ciência e princípios bíblicos para transformar vidas e carreira no esporte e nos negócios. Que é isso? Então fica aqui hoje, que eu tenho certeza que você vai perceber muita coisa que você precisa aplicar no seu negócio, que você precisa desenvolver, você precisa crescer. Tava falando pro Thiago aqui que eu fiz uma formação de coach há muitos anos atrás, mais de 10 anos. Cara, isso alavancou a minha carreira, minha vida, na questão pessoal. Eu me considerava um cara vítima, sabia, Thiago? Sim. E eu me considerava uma pessoa assim que às vezes eu colocava o problema em todo mundo. E na verdade o problema é nosso, né? Thiago, bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Muito bom mesmo, de verdade, meu irmão. Bom dia, campeão. Bom dia, Jefferson. Bom dia, o ouvinte que está aí no seu rádio, o telespectador que está nos assistindo ao vivo ou pelo YouTube. É um prazer estar com vocês aqui em São Paulo. E que Deus nos abençoe a equipe de vocês que também está trabalhando aqui, firme e forte. Que realmente as pessoas nesse episódio de hoje aqui do SciCast realmente saiam daqui diferentes do jeito que chegaram, e a gente está aqui realmente para mudar vidas verdadeiramente, Jefferson. Então é um prazer estar com você. Que Deus também te abençoe nessa nossa conversa. Amém. Aí. Tiagão, eu sei que hoje o coach ele tem uma questão coletiva que dá para fazer um treinamento coletivo, mas o treinamento mais profundo é no individual, no pessoal, que você consegue personalizar ali mais e consegue atingir o coração e as dores latentes. Faz sentido isso? É real? Eu, particularmente, eu gosto muito do treinamento individual, realmente, porque você consegue personalizar, treinar, estimular de maneira especial aquele atleta, ou no caso, o nosso cliente. E o trabalho em grupo também, ele é muito eficaz, ele sim é muito eficiente, ele traz sim vários insights. Então, toda forma de trabalho e desenvolvimento pessoal pode sim levar o indivíduo para um outro nível. Só que nada se compara com o treinamento em grupo versus o treinamento individual. O treinamento individual, com certeza, ele realmente pode te levar a ter insights e sacadas e você ir muito mais profundo, nessa conversa com o cliente, nesse desenvolvimento. PNL hoje, Thiago, eu sei que você é um cara que também estuda muito sobre a questão da mente, ciência. Para vendas, sobre neuromarketing, o que você acha desse assunto assim? Hoje, inclusive, acho que tem um livro, Jefferson? Não venda ao cliente, venda à mente, alguma coisa assim. Sim. As pessoas têm que realmente entender muito de neurociência, de programação neurolinguística, de perfil comportamental.
É obrigatório todo vendedor, todo corretor. Hoje a gente fala em treinamentos, quando a gente faz também com algumas imobiliárias, a leitura da Bíblia de vendas. Então, assim, hoje não basta somente você fazer uma venda. O próprio livro de vendas fala isso, né? Sim. Para você, se você quiser fazer uma comissão, faça uma venda. Agora, se você quiser realmente fazer uma fortuna, faça amizade. E a amizade realmente é você entrar no campo do outro, é você entrar na mente do outro, é você entender alguns princípios realmente da neurociência e utilizar técnicas e ferramentas da programação linguística para você ser eficaz. Jefferson, basicamente eu tenho neurociência, tem programação neurolinguística, tem técnicas de venda, mas eu tenho percebido na minha vida que a venda, já falando do próprio corretor aí, propriamente dito, se o corretor ser um cristão verdadeiramente, cara, de primeiro ouvir esse cliente, entender o que ele quer atentamente, você saber fazer as perguntas certas para o teu cliente, se você souber e ter a vontade verdadeira de ajudar o seu cliente, não ficar com os olhos no cifrão, parecendo ali o Zé Carobu, babando por querer vender. Se você for um cristão, meu amigo, com certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar um afortunado. Mas não somente um afortunado em cifra, mas um afortunado em que, primeiro, você fez a diferença na vida da pessoa, você ajudou o mundo e, consequentemente, você trouxe uma condição financeira para você, para se sustentar. Enfim, eu resumo todas essas questões de técnicas e ferramentas. Estude a Bíblia. É interessante você falar que é ser um cristão, porque a palavra cristão, se você fosse dar a etimologia dessa palavra, é ser parecido com Cristo, é um estilo de vida. Sim. Não é ser um religioso. Sim. Porque não é ser uma pessoa externa, assim, que demonstra que é cristão. Mas na verdade é algo muito mais na entranha, interno, né? É muito mais interior realmente, e você verdadeiramente se importar com o outro, porque o vendedor, às vezes, é legal esse bate-papo aqui inicial, o vendedor acha que ele é a estrela, ele que tem que brilhar. O vendedor ainda tem esse estigma de que quanto mais ele fala, mais ele vai fazer o cliente acreditar, ou mais ele vai realmente vender, e muitas vezes não. Se ele realmente se importar com o outro, que é o caso que você está fazendo comigo. Você me convidou aqui e eu acredito verdadeiramente que você se importou em fazer o convite, se importa com a minha pessoa e a gente tem uma troca e é recíproco, então a gente está se importando um com o outro. Então, quando o vendedor se importa, ele segue esses princípios de Cristo e não é sobre ele, é sobre o outro, como que eu posso te ajudar? A mágica vai acontecer, ele vai ser indicado, enfim. Quais são as crenças limitantes que você pode perceber assim, que impede alcançar os objetivos, né? Talvez o corretor ou um vendedor, vamos colocar assim de maneira geral, né, ele possa desenvolver isso, ele possa crescer. O que você acha que tem de crenças limitantes que não faz ele ser um campeão ou ter um desenvolvimento pessoal bacana, ter performance? Eu acredito muito, Jefferson, primeiro que se ele não acreditar nele mesmo, realmente é algo muito limitante. A crença limitante do dinheiro, se ele não se sentir merecedor de algo, ele provavelmente vai achar que um apartamento ou uma cobertura de 2, 3, 5, 10 milhões, se ele não se sente merecedor daquilo, ele vai perceber que aquilo é muito caro, entre aspas, para o cliente dele. Se ele não acredita nele, então provavelmente ele vai ter dificuldade para passar essa confiança do que ele acredita para o vendedor. Se ele acredita que ele não é merecedor, se ele acredita que ele não é bom o suficiente, se ele acredita que a culpa é sempre dos outros, se ele acredita que ele nasceu pobre, vai morrer pobre. Então são algumas crenças que o indivíduo tem na mente dele, de que se não forem quebradas, se não forem reprogramadas, por isso da programação neurolinguística, se ele não for treinado, pode ser que ele vai ter dificuldades em ter sucesso na carreira dele. Então, essas crenças limitantes verdadeiramente são uma barreira muito grande para o vendedor, o corretor evoluir. Como você pode reformular seus pensamentos para gerar ações mais positivas e produtivas? Como que o vendedor pode reformular? Bem, Jefferson, primeiro ele tem que... A Bíblia fala... Bom, eu vou começar na ciência, se a gente falar de Bíblia.
A ciência fala que o nosso cérebro... Eu vou voltar um pouquinho. Em Austin, em 2016, na feira do SXW, foi a feira lá onde os cientistas divulgam sobre entretenimento, educação, enfim, ciência. E foi divulgada uma pesquisa sobre os atletas de alta performance e de sucesso. E os cientistas conviveram, Jefferson, com alguns dos maiores atletas mundiais e olímpicos norte-americanos. E eles queriam saber qual era o grande segredo desses atletas que eles realmente faziam sucesso. E eles descobriram, Jefferson, no apanhado geral da pesquisa, que o cérebro deles, essa cacholinha aqui que pesa 1,5 kg, era o grande responsável pelo fracasso e o cérebro deles era o grande responsável pelo sucesso. Essa foi a grande sacada, entre vários fatores que daí eles dissecaram realmente em cada etapa. A Bíblia fala em Provérbios 4:23 para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Sim. Como que eu posso reprogramar? Tudo começa na nossa mente, no nosso cérebro. Primeira coisa que eu tenho que fazer é reprogramar a minha mente. Porque se eu tiver uma mente de merda, eu vou ter um resultado de merda. Basicamente isso. Se eu tiver uma mentalidade de alta performance, uma mente bem treinada, bem desenvolvida, não somente esse jargão do mente de campeão, provavelmente mais cedo ou mais tarde eu vou ter um resultado congruente. A lei da semeadura, Jefferson. O que eu planto, eu vou colher. O que eu vejo, o que eu assisto, o que eu escuto, as pessoas que eu converso, onde eu ando, vai refletir o meu resultado. O que você enxerga, a sua alma é, né? O que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala em Provérbios 23:7, assim como você pensa. Então a maneira como eu penso vai designar o meu sentimento, o meu comportamento, as minhas ações, o meu caráter, e tudo isso vai moldar o meu destino. Olha quão profundo é a Bíblia. E a ciência já falando isso, e a ciência vem comprovar o que a Bíblia já fala isso há milhares e milhares de anos, assim como eu penso. Forte, hein? Quais são os hábitos diários que nós podemos implementar para fortalecer uma mentalidade de sucesso e de vencedor de campeão? Boa pergunta. O devocional Bom Dia Campeão vem exatamente isso. Mas primeiro eu quero começar falando o que não fazer, ou o que fazer para ser uma pessoa medíocre na média, não de mediocridade sentido pejorativo, mas de estar na média. O que não fazer? Não pegar primeiro no celular nas primeiras horas do dia. As pessoas acordam já se preocupando com o celular. As pessoas acordam vendo notícias ruins. Aliás, tem uma pesquisa do Shawn Achor no livro Grande Potencial, que foi ontem que eu postei no devocional sobre focado no negativo. As pessoas logo cedo que veem e assistem notícias ruins, de tristeza, de morte, aquele jornal que você torce e sai sangue. Nossa. O Shawn Achor falou o seguinte, Jefferson, que você tem 27% mais chances de ter um dia infeliz. Ou seja, se você começa vendo noticiário, notícias ruins, você tem 27% mais chance de ter um dia emocional infeliz. Então, acordar no celular, vendo notícia, você já vai mandar mensagem no grupo, vai ter mensagem de pornografia naquele grupo que não presta, que não serve pra nada, daqueles amigos que não te agregam. Se você já escuta, começa o seu dia ouvindo música de sofrência, isso é muito, muito perigoso, presta atenção, você que está nos ouvindo aí. Existem muitas músicas que literalmente estão programando a sua mente para fadar ao fracasso. Isso que você falou é uma coisa tão forte que eu acredito muito assim que nada é neutro, né? Tudo vai exigir, tudo que você ouve, tudo que você aprende, vai ter uma consequência e vai ter uma prática daquilo ali, né? Você inconscientemente vai ter uma prática, você vai falar. Você pensa, Jefferson, uma pessoa que é exposta a novelas, 365 dias no ano. Vamos lá, o que a pessoa assiste na TV? É briga, é separação, divórcio, é assassinato, é traição, é as pessoas sendo maquiavélicas mesmo, armando coisas ruins. Então você pensa uma pessoa nessa terapia emocional das coisas ruins. Então a gente não está falando nem como reprogramar, a gente primeiro está falando assim, o que não fazer, ou o que você está fazendo que pode estar te prejudicando. Então você pensa esse indivíduo, esse camarada que acorda assim, dessa maneira. O que pode acontecer com o dia, com uma semana, com um mês,
com um ano, com uma vida inteira dessa forma. Então, assim, e aí, voltando na sua pergunta, como que o indivíduo pode reprogramar a mente? Aí nasceu a sacada do Bom Dia Campeão, Jefferson. O Bom Dia Campeão verdadeiramente vem para treinar o leitor, para treinar o atleta, o empresário, o amante do esporte, para realmente treinar a mente do indivíduo baseado na ciência e baseado em princípios cristãos. E também a gente traz histórias e cases de atletas de sucesso, que realmente é a Fórmula 1 aí da alta performance. Então a gente une essa tríade, Jefferson, porque Mateus 6,33 fala o seguinte: busquem Primeiro lugar. o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, você acordou cedo, por favor, busque Deus nas tuas primeiras horas. Busque o seu lado espiritual. Busque se conectar com algo que verdadeiramente você acredita. Por favor, não pega no celular. Tiago, você sabe que existe múltiplas inteligências. Sim. Inteligência, o QI, o QE, o QS. Mas você sabe que a inteligência que mais sobrepõe todas as inteligências é o QS. A ciência descobriu isso. Sabe o que é o QS? Sim. É uma inteligência espiritual, que é o spirit, né? É o S de spirit. O que significa isso? Ela vai sobrepor todas as inteligências. A inteligência emocional, porque quem trabalha com vendas, o emocional é abalado. Quem trabalha com venda, às vezes o QI, a pessoa não desenvolve muito, porque ela está sempre focada ali apagando incêndio e ela também não desenvolve. Mas se o cara tem uma inteligência espiritual, ele vai conseguir sobrepor todas as inteligências. E tudo isso desse quociente espiritual aí, Jefferson, dessa inteligência espiritual, a gente precisa treinar logo cedo. A gente precisa desenvolver logo cedo. Rapaz, tome cuidado com os hábitos que você tem diariamente, porque você certamente vai ficar muito bom naquilo que você faz. Vou repetir. Tome cuidado com o que você faz diariamente, porque certamente você vai se tornar um outliers, né? Que é o tal das 10.000 horas. Então, assim, hábitos de merda, resultado de merda. Hábitos de um campeão, provavelmente você vai ter um resultado mais cedo ou mais tarde de um campeão. Isso é a lei da semeadura. Forte, plantou, colhe, meu amigo. Tiago, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse certeza que não poderia falhar, o que você faria diferente na sua vida hoje? Boa pergunta. Você tá vendo que é profundo aqui as coisas, Repete né? pra mim aí. Ó, se você tivesse certeza que não poderia falhar, o que você faria diferente na sua vida hoje? Jefferson, eu vim do esporte. Eu tinha uma boa... eu era tecnicamente bom, né? Todo atleta se acha bom, então eu me enquadrava tecnicamente bom. Tinha uma qualidade física muito boa, muitas vezes diferenciada. Taticamente, dentro do futebol, eu entendia na questão tática, só que mentalmente eu tinha uma mentalidade muito fraca, destreinada, despreparada. Então hoje, respondendo a sua pergunta, se eu pudesse voltar lá atrás e pudesse fazer tudo de novo, se eu pudesse ter a chance de ter um Thiago Linhares do meu lado para me treinar, para me desenvolver, se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, entender a importância do poder da mente, Jefferson, certamente eu estaria dentro do futebol realizado. Não que isso seja frustrante, muito pelo contrário, eu sou grato porque Deus me colocou aqui realmente para treinar e desenvolver pessoas. Forte, você falou. Mas, meu amigo, eu fui atleta de base, joguei no Curitiba, joguei no Operário de Ponta Grossa, cheguei a treinar na equipe profissional. Então, assim, é um percentual muito baixo das pessoas que chegam até o profissional. Então, eu não fui profissional mesmo, e eu acho isso é uma vantagem, porque aqui hoje eu sei o que eu posso fazer na vida do atleta. Então, não ter sido profissional, porque realmente a minha mente não estava preparada. E talvez o corretor, talvez o vendedor, talvez o atleta, talvez o indivíduo não está num outro nível porque ele não está com uma mente treinada. A gente não tem noção do poder da nossa mente, Jefferson. Eu não tinha noção de quem eu era e onde eu poderia chegar. E hoje, meu amigo, devido a essas falhas lá do passado, respondendo essa pergunta, eu acredito que o céu é o limite para qualquer pessoa. Cara, você falou uma coisa tão forte. Tem pessoas que às vezes é tão despreparada emocionalmente que qualquer coisa que você fala pra ela, ela desarma, ela vira como um foguete, assim, ou uma bomba nuclear. Explode dentro dela. Desaba, né? Desaba.
E às vezes você pode falar até com um tom de nobreza, você pode usar também palavras apropriadas. Às vezes você não vai errar na sua comunicação, mas o emocional da pessoa ele não absorve, não entende. Você já viu isso, Thiago? Por isso que o Daniel Goleman fala no livro Inteligência Emocional, Jefferson, para a gente trazer esse autoconhecimento. Primeiro, o indivíduo tem que ter esse autoconhecimento. Ele realmente tem que conhecer das emoções suas. Ele tem que saber identificar as emoções dos outros para ele saber em que momento ele entra, ou que momento ele fala, ou que momento ele fica quieto e calado. A Bíblia fala para a gente não dar pérolas aos porcos. Então, assim, o que significa isso? Então, tem momentos, meu amigo, que não adianta você falar nada para ninguém. Não adianta você levar ouro, tesouro, mostrar conhecimento, mostrar uma oportunidade, se a pessoa é entre aspas, um porco, né? No sentido que vai levar aquela informação e vai jogar no barro e não vai dar valor. A Bíblia também fala o seguinte: se você souber identificar emocionalmente o outro, como são saborosos, deliciosos os que têm sede de aprender. Então, se o indivíduo não tiver um preparo emocional nos dias de hoje, Jefferson, e a gente sabe, né, eu, por exemplo, já estou numa idade de 40 anos em diante aí, a gente tá vindo uma geração cada vez mais despreparada emocionalmente. Eu costumo dizer que a minha mãe, cara, eu sou muito grato por ela. A minha mãe me treinou pro BOP, rapaz. Que isso? Então ela é... Você entendeu? Quando eu te falo assim, Jefferson, a minha mãe me treinou pro BOP. Mas isso é bom, cara. O que você entende? Nos dias de hoje, eu acho que não existe isso mais, cara. Você fez psicologia positiva. Hoje o mundo tá muito difundido por muito conhecimento e às vezes as pessoas não tem essa questão da raiz. Como a geração nossa era diferente, né? A geração nossa era mais bruta, né? Hoje a geração é mais sensível, Eu né? acho que a gente viveu, Jefferson, com todo o respeito às gerações que antes de nós e que estão vindo, a gente foi uma geração que a gente teve a oportunidade de brincar na rua. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos horário para assistir, nós tínhamos horário para assistir televisão se a gente quisesse assistir um programa, um filme. Nós somos a geração do Rambo, do MacGyver, da Madonna, do Schwarzenegger, do Michael Jordan, do Ayrton Senna, do Romário na Copa de 94. Nós somos a geração do Zico, de uma galera realmente raiz. A gente acha que nós somos os melhores. E a gente teve essa oportunidade de conhecer a internet e a gente não nasceu mexendo no telefone. Sim. Isso é um privilégio. Então a gente teve... A gente pôde brincar, a gente pôde brigar na escola, a gente pôde brincar de várias brincadeiras sadias, a gente pôde ralar o dedão no chão, o joelho na rua. E a gente levantava, inclusive a gente se tornava pessoas antifrágeis. Mais resilientes. Mais resilientes, mais fortes. E por isso que eu falo que... E lá em casa, meu amigo, era faca na caveira, era mão na parede, vagabundo, e não tem isso. E... Como diz aí, o chinelo tinha radar? Era aquele radar assim, aquele míssil com radar e direcionado, né? Não falhava. Que isso. Então, o que está dentro do seu controle que agora pode te aproximar do seu objetivo, assim? O que está dentro do meu controle? Eu tenho muito, Jefferson, hoje, como treinador mental que sou, pai de família que sou, como cristão que sou, hoje eu tenho muito me apegado a Deus. Então, o meu controle é sempre perguntar todas as manhãs onde que o Senhor quer que eu vá, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu trabalhe, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu desenvolva. Então, assim, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus planos, o meu planejamento, eu tenho o meu comportamento, só que tudo isso é submisso a Deus. Eu não sou aquele indivíduo que fica pedindo milagre para Deus e não movimenta os pés. Não, eu peço os milagres para Deus, mas eu procuro movimentar os meus pés. Uau. Inclusive, desculpa, tem uma frase do Gabriel Pensador, uma música dele que eu gosto muito, Até Quando, ele fala assim: não adianta olhar para o céu com muita fé, mas pouca luta. Então, eu procuro ter muita fé em Deus, em quem eu creio, em quem eu acredito, mas eu procuro também ter muita luta, muito esforço, muita dedicação, unindo, né? Forte, hein? Vamos colocar isso aqui, que histórias que as pessoas contam, às vezes que conta para si mesmas as histórias, né? Que talvez esteja sabotando elas não terem resultados, assim. Porque tem muita história, né? Ah, eu sou assim porque meu pai me fez assim. Eu sou assim porque eu sou pobre. Eu sou assim porque eu tenho uma cor negra. Sim. Eu sou assim porque... Tem muitas histórias, não tem?
A gente chama essas pessoas de vitimistas, né? São os indivíduos que ficam realmente se vitimizando e contando histórias e volta a repetir, eles ficam programando a mente deles através da língua. Então essa é a tal da programação neurolinguística. Então assim, é tudo, de novo, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu escuto, as pessoas que eu converso, o ambiente que eu rodeio, eu fico programando a minha mente. E aí se o chorão encontra o desesperado na fila do banco, no fila do mercado, os dois se abraçam e os dois choram juntos. É um condicionamento mental, você É um acha? condicionamento mental para fracasso ou um condicionamento mental para sucesso, Jefferson. Eu escolho, eu opto, então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo. Mas, de novo, toda essa origem nasce das fontes que eu circulo. Tudo isso vai... Porque, repito, se o desesperado encontrar o chorão na fila do banco, aquele governo realmente está roubando nós. Daí, realmente, aquele governo está roubando nós. Daí os dois se choram. Cara, enfim, eu não posso viver minha vida de como tu indivíduo, Jefferson, dependendo ou dependente de um governo A ou B. Eu não estou aqui para defender nenhum. Muito pelo contrário. Eu não vivo pelo se entrou um presidente A ou B nos Estados Unidos. Eu vivo pelo que Deus tem para a minha vida. Você acha que a autorresponsabilidade, ela é um fator que quebra isso? Você ter responsabilidade mesmo, sim? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Eu acho que nós somos frutos dos resultados que nós plantamos lá atrás. Eu não posso ser vitimista, eu tenho que assumir verdadeiramente o que eu quero para minha vida. Se o que eu tenho hoje foi, de novo, fruto do que eu plantei. A Bíblia me ensina o seguinte, a lei da natureza, Jefferson. Não existe plantar limão e colher laranja. Cara, é interessante esse assunto, porque eu percebo que no nosso mercado, assim, existe muita questão, às vezes, de murmuração, questionamentos, reclamações. Eu acho que todo mundo reclama também, em uma certa medida. Eu acho que cada um tem uma medida de reclamação. Mas eu queria que você tentasse colocar algo assim tangível, palpável, na questão da autorresponsabilidade. O que pode ser feito por uma pessoa quebrar todas essas sabotagens, sabe? Essa questão, às vezes, da pessoa ter esses limites, cara, essas barreiras. Né? O que pode colocar em prática para uma pessoa desenvolver mesmo e crescer? Primeiro, Jefferson, eu sou treinado, eu sou preparado para não ouvir desculpas. Eu sou treinado para não ficar emocionalmente influenciado por um problema que a pessoa tem. Eu sou treinado, eu faço assim, Jefferson. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem do outro, a reclamação vem, eu faço assim, olé, eu deixo a culpa passar. Segundo, o nosso cérebro, Jefferson, ou a gente reclama ou a gente agradece. A gente pode falar de ciência, a gente pode falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia. A Bíblia me fala em tudo dai graças. É isso que a Bíblia me ensina. Linhares, mas eu não acredito na Bíblia, não acredito nesse livro, eu não acredito em nada que você está falando em relação à Bíblia. Beleza. Tem um livro chamado Agradeça e Seja Feliz, do Robert Emmons. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Ashore. Eu já li esse livro. Que os livros falam o seguinte: para você ser uma pessoa de sucesso, um passo que antecede o sucesso é estar feliz. Pessoas felizes performam mais, têm mais ideias, são mais criativas, têm mais chances de desenvolver projetos mais longos e duradouros. Então tá, para eu ter sucesso, eu tenho que ser feliz, beleza. E aí, mas Linhares, e antes de ser feliz, o que eu preciso fazer? Antes de ser feliz, tem vários fatores. Entre um deles que eu citei aqui no início é ser grato por todas as coisas. Por quê? Se eu sou um indivíduo grato, eu não reclamo. O meu cérebro é o seguinte, o meu cérebro não consegue sentir gratidão e reclamação ao mesmo tempo. Ou eu foco na gratidão, ou eu foco em reclamar. Se eu reclamo, é porque eu estou clamando, eu estou chamando aquela coisa de novo. Então, eu prefiro dar graças, porque eu procuro ver o lado bom daquela situação, porque sim, Jefferson, existem bênçãos disfarçadas nos problemas e nas dificuldades.
Existem bênçãos Olha disfarçadas. isso. Jefferson, é no veneno que a gente vai encontrar o antídoto, cara. Uau. Se a pessoa tá com a mente de merda, ela não vai conseguir enxergar o antídoto ali no problema. Se a pessoa tá com uma mentalidade despreparada, destreinada, ela vai pensar assim, cara, eu sou muito azarada. Até o pão cai com a manteiga para baixo. Nada dá certo para mim. Ela pode começar o... Essa abordagem é boa, nunca tinha ouvido. Até o pão cai manteiga pra a baixo. lei de Murphy, né? Tudo dá errado, né? Mas tem uma pesquisa que... Voltando, né? Eu nunca tinha ouvido isso. Mas a pesquisa fala o seguinte, é por causa da altura da mesa. Não é porque o cara é um azarado, mas ele acha... É que nem a minha tia, Jefferson. Eu vou contar um parênteses aqui só pra nós Vou dois contar. aqui. A minha tia e um pouco do meu pai também. Eu acredito... Eles acreditam... Se eles forem montar um salão de beleza, montar uma barbearia, cortar cabelo, dali em diante vai nascer todo mundo careca. Então, de tão negativo e pessimista que a pessoa é. Então, de tanto talvez eu ouvir essas conversas e conhecer algumas, eu falei, não, eu não posso ser assim, rapaz. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que acreditar. Nossa. Então, é engraçado. Então, esse é o cara reclamão, esse é o cara negativo, esse é o cara pessimista. Ele tá constantemente programando a mente dele. E se ele for lá na primeira página do livro de Gênesis, a Bíblia fala assim, que nós somos a imagem e semelhança de um Deus incrível. É forte isso. Se a imagem é algo parecido, se é semelhante, é algo parecido daquilo que ele faz e governa, né? É o governo, né, que nós temos que ter, né? Você já pensou, Jefferson, se José do Egito, a Bíblia fala em Gênesis 37:5 que ele sonhou um sonho, cara. Só que a Bíblia não fala da trajetória. A Bíblia mostrou só o final. Que os irmãos dele mais tarde iriam se prostrar diante dele. A Bíblia não mostrou o meio. Porque se a Bíblia talvez mostrasse o meio, não sei se José aguentaria. Mas o que eu quero dizer isso para você é o seguinte. José optou por jamais reclamar. Jamais desistir. Jamais falar mal do Deus em que ele acreditava. Entre aspas, José pode ser que até agradecia a Deus. E no final das contas, não valeu tudo ser vendido como escravo. A mulher de Potifar quis sabotar ele. E no final das contas... E aí, Jefferson, interessante, né? Que aí ele desvendou o sonho do padeiro, desvendou o sonho do copeiro. E o copeiro esqueceu dele. E o copeiro esqueceu dele. E se ele lembrasse naquela hora, José talvez teria sido somente o padeiro, porque o padeiro morto tinha sido morto. Mas 2 anos mais tarde, no tempo de Deus, é de arrepiar, no tempo de Deus, o copeiro lembrou que lá na prisão tinha um rapaz que tinha desvendado o sonho. Sim. E há 2 anos atrás, o copeiro chama José perante Faraó e José conclui o sonho dele mais tarde, ajudando uma família dos irmãos e transformando todo mundo, se tornando da linhagem de Jesus. Então, através de uma tragédia, José soube verdadeiramente coletar bênçãos. Então, não reclamou. A opção é sua. Ou você reclama, ou você agradece e, de novo, se torna feliz para ter mais ideias, para ter mais sucesso e viver uma vida de sucesso. Nessa linha dessa pergunta que eu falei, que as crenças limitantes, que a gente fica sabotando, existe também uma questão do múltiplos propósitos. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que existe só um propósito só. Eu acredito que a gente tem vários propósitos e a gente precisa descobrir para a gente ter ações de acordo com o propósito, executar o propósito. Porque não adianta nada você saber do propósito e você não executa ele. Perfeito. Não é verdade? É a questão da base cultural do indivíduo, é a base da empresa. Para que eu vim para esse mundo? Somente para ganhar dinheiro? Somente para ganhar troféus? Será que é somente por isso? E muitas vezes a própria empresa não sabe a missão, a visão e os valores. O próprio indivíduo não conhece quem ele é, onde ele está e para onde ele vai. Muitas pessoas, Jefferson, realmente estão mortas, vivas, hoje andando pelas ruas de São Paulo, da cidade do Brasil. Muitas pessoas vagueiam pelo mundo sem ter um propósito. É o efeito manada. Eu gosto muito do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala do ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico, esse eu não tinha ouvido. O ritmo hipnótico, as pessoas estão hipnotizadas, elas estão alienadas
E ele fala que teve uma entrevista com um cara que tava endemoniado, que é o cara que perguntou pro diabo assim, ó. Mas, cara, esse livro foi um livro que mudou minha mente, assim. Ele perguntou pro diabo, ele falou assim, o que que você acredita que pode limitar as pessoas, você pode parar? É só deixar ela no ritmo hipnótico. Às vezes, os hipnólogos, na hipnose, quando eu era muito religioso, eu tinha medo disso. Eu já fiz hipnose. Sim. Mas eu lembro que quando eu fui fazer o processo, e eu aprendi lá algo que me marcou também, eles falam assim que a hipnose, só de você estar com o celular um tempo assim olhando, você já está em transe, você já está hipnotizado. Só de você assistir um filme, se você teve um rapport com o filme ali, se você teve uma conexão emocional com o filme, você já está hipnotizado. Sim. Se você vive como efeito manada, você está hipnotizado. Não é, a hipnose não é só um transe. Então o ritmo hipnótico é você viver os modos operantes que o derrotado vive. É que a efeito manada vive. Cuidado naquilo que você faz todos os dias, porque você vai ficar bom naquilo. E você não quebra esse padrão e você só... O Charles Duhigg fala muito dessa questão, desse poder do não como ritmo hipnótico, mas como poder do hábito. Então você se torna escravo daquilo e você está vivendo literalmente pelo teu subconsciente, né? Então, o Viktor Frankl fala isso no livro Em Busca de Sentido, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, descobrir o seu porquê, descobrir o seu propósito, descobrir realmente para que eu vim, realmente você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Aí você chega a um cliente, no caso do seu trabalho aqui, o corretor, eu não vim só vender um imóvel. Como que eu posso mudar a vida dessa pessoa? Como que eu posso mudar a vida dessa família? Como que realmente eu posso contribuir? Será que esse aqui é o lugar mais certo para eles? Será que esse aqui é o lugar ideal para essa família, tá? Então, assim, quando a pessoa começa a ter um nível de profundidade maior, Jefferson, de si, do seu propósito, realmente o mundo começa a se abrir de maneira diferente. Concordo. Quais padrões emocionais que se repete, que cada indivíduo pode estar limitando o crescimento, assim? Vou dar um exemplo disso aqui. Você já viu o indivíduo que é o quase? O quase concluí a faculdade. Quase fiz um curso de inglês. Quase performei. Quase vendi. Só vai no quase. Isso é um padrão emocional, que a pessoa sempre é corriqueira, sempre ela tá no mesmo nível, assim, sabe? Começa e não termina. É um padrão de comportamento. A gente estuda isso em perfil comportamental. A gente vê que ele começa um filme e não vai até o final. Começa a ler um livro, não vai até o final. Começa um curso, um treinamento, começa com um objetivo e ele não vai até o final, ou seja, ele enxerga muito bem lá no final, ele tem uma visão de mundo incrível, só que ele tem dificuldade em ter constância. Por que, Jefferson? O que acontece? Esse indivíduo, muitas vezes, ele é muito inteligente, ele tem uma visão muito boa das coisas, ele tem grandes ideias, grandes insights, e aí ele tem dificuldade em realmente manter o foco. Então, o foco é a grande sacada desse indivíduo que começa e não termina. Então, maior desafio, né? Porque ele já é cheio de informações e aí, surgiu uma situação nova. Vou começar aqui, agora surgiu um projeto novo. Então, ele tem dificuldade em começar e terminar. Por quê? Porque muitas vezes ele não entende o porquê dele, de onde ele está, onde ele quer chegar. Daí qualquer coisa serve para ele, qualquer coisa que na vida aparece, ele abraça. E aí ele vai vivendo as coisas pela metade. Ele é um cidadão que faz a média mesmo em todas as situações. Nossa. E não vai até o fim. Já, por outro lado, tem um indivíduo que eu gosto muito de trabalhar no meu dia a dia, que esse rapaz, às vezes, Jefferson, ele precisa interromper, mas às vezes ele fica na burrice ou na ignorância e ele fica insistindo e vai até o final. Por exemplo, tem livros que eu pego, de 10 livros, tem algumas vezes, um ou dois eu não vou até o final. Porque não faz sentido mais para mim, não tem por que eu ficar sofrendo. Mas tem indivíduo que ele tá ali sofrendo com o livro, eu não vou parar porque eu vou até o final.
Ou a empresa dele. A empresa dele já demonstrou sinais que era para ele encerrar ou ter mudança de comportamento, mas como ele está nesse ritmo hipnótico que você falou, ele vai até o fim e vai se quebrando, se afundando mais e ele não interrompe. Então a gente tem também o outro lado do cara. E aí como é que eu faço? Eu começo e termino ou eu tenho que interromper? Tem que ter uma decisão que a gente chama de uma decisão ambidestra. Usar a razão e usar a intuição. Então isso é muito de treinar, isso é treinável, é muito de desenvolver. Tem momentos que eu preciso começar e terminar. Basicamente, para fechar esse raciocínio, a Bíblia fala em Mateus 5,37 que seu sim seja sim. Então, treine sua mente para você começar e terminar. Mas também seja flexível, como o bambu, muitas vezes, para você ter momentos que tem que interromper. Uau. Se você pudesse aconselhar há 5 anos, o que diria pro seu eu do passado? 5 anos era 2020, Jefferson. Rapaz, eu acho que eu tô vivendo esse propósito de 5 anos atrás. Eu só diria assim, comece, não tenha medo, continue. Você tá no caminho. E realmente eu tô vivendo isso. Então é uma pergunta que eu já tô vivendo esses últimos 5 anos. Eu acho que eu não aconselharia nada. E só incentivaria, continue, tá dando certo, tá no caminho. E talvez eu faria essa pergunta, e daqui eu fico curioso em saber como vai ser daqui 5 anos. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Como que vai ser daqui 5 anos? Tudo que eu tô plantando hoje. Cara, eu refleti nisso aqui porque eu fico imaginando assim, a gente não tem todo o mapa, não tem todos os caminhos, mas eu percebo que tudo que você vai começar, cara, você nunca vai ter também todo o recurso pra você começar algo. Você nunca vai ter A perfeição. a perfeição. Então, 5 anos é uma jornada muito grande. Eu acho que nem é uma... Como que a gente pode falar assim? É um alvo de... Tem 3 alvos, né? Pra mensurar, que é pequeno... Como é que chama? Estou tentando lembrar aqui a palavra. O curto prazo, médio Curto prazo e médio longo prazo. Eu acho que 5 anos é um médio prazo. Pode se considerar um médio prazo ou um pequeno ou curto prazo? É o que você entende. Pra você, 5 anos seria médio prazo? Pra mim seria médio Tudo bem, prazo. não tem problema. Não tem problema nenhum. Tem indivíduos que eu trabalho, Jefferson, que o curto prazo é 1 mês, médio prazo é 6 meses, o longo prazo do cara é 1 ano. E tem indivíduos que ele já tem a visão de longo prazo 10 anos e médio prazo 5 anos. Então não existe uma regra. Não existe, É né? o que, mas foi uma pergunta que eu fiz no início para você. Você montou toda a tua estrutura, o teu estúdio, e eu te perguntei, Jefferson, e valeu? Então foi uma semente que você plantou. Jefferson, eu acredito, essa é uma crença minha, que aquilo que o indivíduo faz diligentemente, todos os dias, com disciplina, e se ele tem Deus na base, meu irmão, mais cedo ou mais tarde ele vai colher. É impossível a pessoa não ter resultado. Se você trabalha diligentemente, fazendo a coisa correta, certa, naquilo que você acredita, naquilo que você entende que é o seu melhor, e se você tem Deus do seu lado, você sim vai colher resultados. É impossível dar errado, Jefferson. Quais são os sintomas disso aí, então, que você pode perceber que a vida evoluiu significativamente? Eu sei que é através do resultado e às vezes da prosperidade, mas não necessário também. Quais são os sintomas, desculpa... Que você pode sentir, que você pode perceber que sua vida evoluiu significativamente. Porque você falou algo assim, mais cedo ou mais tarde vai ter resultado. Mas, às vezes, os sintomas não é só o resultado financeiro, não é só o resultado de prosperidade. Não. Às vezes você está passando por uma situação, você está tendo, igual o bambu chinês, um crescimento para baixo. Sim. Você está evoluindo, não tá? A Bíblia fala sobre, pelos frutos você vai conhecer o indivíduo, Jefferson. Mas, muito mais do que o resultado dos outros, que foi a pergunta que você fez, qual foi a diferença que eu fiz na vida da pessoa? Qual foi o legado? Quando eu me for, o que vão falar de mim? Que falta eu vou fazer, que é o que o Cortella fala, né? Que falta eu vou fazer quando eu não estiver mais aqui? Acho que esses sintomas positivos, esses resultados que a gente deixa marcado na vida das pessoas, acho que é o que toda grande pessoa pensa em ser. Bilionários não falam numa mesa muitas vezes somente sobre ganhar dinheiro, mas qual é o legado que eu posso deixar na vida das pessoas? Então, é um grande sintoma que eu quero deixar para as pessoas, através dos livros, através do meu trabalho,
ou através das palavras que eu trago aqui diariamente, Jefferson, realmente é de fazer a diferença na vida das pessoas. E só uma curiosidade, eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui, eu não estou aqui por você somente pelo Jefferson, eu estou aqui trabalhando e me desenvolvendo como se fosse para Deus. Então o nosso trabalho é como se fosse para Deus. E isso respinga o meu melhor para o meu cliente. Uau. Thiago, eu vou fazer uma sessão de coach com você aqui agora, mas é uma pergunta de bate-pronto. Não quero que você me aprofunda muito, que a gente está indo para o final Então aqui do programa. As perguntas estão calibradas, Thiago? Tá uma pergunta gabaritada, assim, de coach? Se eu tenho as perguntas calibradas? Não, as perguntas que eu fiz para você Tá alinhadaça, Jefferson. Muito bom, massa, bacana demais estar passando esse tempo aqui com você. Que realmente você tá de parabéns, sim, não tem nada do que reclamar, não. Tá tranquilo. Foi fluido. Que legal. No flow aqui. No flow, né? Thiago, eu quero te perguntar, cara, quem é o Thiago Linhares? Não é o que você faz, mas quem é o Thiago Linhares de fato? O Thiago Linhares, Jefferson, primeiro ele é cristão. Ele é o pai da Ilana e da Isadora, o marido da Ivânia, o filho da Noemi, o filho do seu Wilson, o neto do Pedro, da Maria Trindade, da seu Zira e do João Pedro. Então, essas são as minhas raízes. Eu sou esse cara que eu tenho que estar aqui honrando as minhas raízes, porque meu avô foi da lavoura, o meu outro avô foi pedreiro, as minhas avós eram donas de casa. Então, o Thiago Linhares é um cara que sabe de onde está vindo. Eu tenho que honrar as minhas raízes. Então, eu tenho que fazer melhor para as minhas próximas gerações, porque aqui atrás de mim teve muita gente que batalhou. Sim. E aí, além de tudo isso, esse Thiago Linhares tem alguns cursos, tem alguns treinamentos, mas que também o meu doutorado, o meu mestrado, as minhas especializações não querem dizer nada para mim. Isso aqui não quer dizer nada o quanto realmente o quanto eu posso verdadeiramente ajudar a pessoa. Porque Uau. não é sobre a minha formação, sobre o meu currículo, é como eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Qual que é a mensagem que queima no seu coração, sim, Thiago, que você transmite para o mundo, que você vive ela? Minha mensagem está pautada lá em Provérbios 4:23. Meu amigo, minha amiga, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora fala a minha. Pensamento de merda, resultado de merda. Pensamento incrível, pensamento de um campeão vai te dar um resultado incrível, um resultado de campeão. Então essa é a minha mensagem. Tenha cuidado com o que você pensa. 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda. Hoje pode parecer pequeno, Jefferson, mas daqui a 5 anos, 10 anos, essa decisão que eu tomei oriunda de um pensamento errado ou certo, pode mudar todo o meu destino, toda a minha vida. Forte. Qual foi o seu pior momento na sua vida, assim, Thiago, que você ressignificou coisas que você aprendeu? Pior momento? Eu acho que eu tive 2 piores momentos da minha vida. O primeiro foi quando eu fui dispensado do Curitiba, que eu lembro até hoje que foi uma situação chata, triste, difícil para mim enquanto atleta e jogador que eu era na época do Sub-15. Eu levei aí uns 2 anos para voltar, ou seja, eu fui dispensado no Sub-15 e eu só voltei lá no Sub-20. Eu não fiz o Sub-17, eu fiquei triste, chateado, eu achei que o mundo tinha acabado para mim, o futebol. Então assim, uma mente despreparada e destreinada. Um segundo momento foi uma situação que eu tive junto da minha esposa. A gente ficou separado um tempo aí, mas foi um grande deserto para mim e foi talvez uma das melhores coisas também que eu aprendi a ressignificar, aprendi a me tornar homem de verdade, pai de família e ter uma mudança verdadeira de uma transformação mental aí, que é o que Romanos 12:2 fala, né? Uma mudança de mentalidade. Uma metanoia, né? Uma metanoia, obrigado. Metanoia e metamorfose, né? Metanoia e metamorfose. Passei por esse processo, então foram esses 2 pontos assim de vulnerabilidade que eu tive, que eu compartilho e foi muito, muito bom e importante para mim. Uau, Thiago. Thiago, tá muito gostoso o nosso papo. Mas o nosso podcast aqui é 1 horinha, para não delongar muito, a galera tá acostumada. Senti honrado de você vir lá de Curitiba para estar aqui conosco. Eu te agradeço muito, meu amigo, de verdade, de coração. Eu desejo para você todo sucesso, que Deus abençoe muito, que eu tenho certeza que o que você carrega é muito maior do que você imagina e do que você sabe, porque você carrega Deus, né? Sim, obrigado. E a presença dele é nítida na sua vida, você fala com amor, com encargo, paixão.
E eu tenho certeza, Thiago, que Deus vai ser glorificado através da sua vida e você vai crescer muito, porque você é filho dele e quem é filho não tem como, né? Obrigado, Jefferson. Foi um prazer estar com vocês aqui no StyCast, conhecer teu estúdio, incrível, parabéns. Eu fico com uma vontade enorme um dia de ter algo assim parecido lá em Curitiba para mim. Quero um dia poder te receber lá na minha casa, no nosso estúdio, fazer um bate-papo também. E que as pessoas realmente vão sair daqui hoje já mudadas, transformadas, com essa metanoia, com essa transformação de mentalidade. E que não é somente sobre o Thiago Linhares, sobre o Jefferson, né? É sobre as pessoas. E se cada um pensasse mais no outro, nós teríamos um mundo melhor. Se o vendedor realmente pensar no cliente, ele vai fazer muitas boas vendas. Se um casamento, se o marido pensar na esposa e a esposa pensar mais no marido, a gente viver uma vida abnegada, a sociedade, o casamento, todos nós seríamos muito melhores. Infelizmente, às vezes a gente vive nesse mundo do egoísmo, do narcisismo, que é só eu. Não. Mas a gente está aqui, eu tô aqui com esse livro, com o Bremer, focado para o leitor logo cedo treinar a mente dele. A galera que quer comprar esse livro, eu achei muito joia dele. Como é que faz, Thiago? Porque eu vi que esse livro é um devocional diário, né? Tem todos os dias aqui as datas e a pessoa pode... É um capítulo por dia, né? É praticável isso aqui, os capítulos? É treinável, rapaz. Isso aí, esse devocional aí realmente é um presente de Deus. É para o atleta... Coloca a câmera aqui, Antônio, por favor. Então para aqui e tenta ligar de novo. Quando tiver... Vamos cortar essa parte aí, coloca aí a programação. Esse livro aqui, meu amigo, ele é um livro de devocional. E ele é praticável, assim, eu percebi que tem um capítulo por dia. Como é que funciona isso aqui? Como é que foi a inspiração de você escrever esse livro? Rapaz, esse livro aí eu fiz em coautoria com o Gleison Bremer. Ele é jogador da Juventus, jogador da seleção, esteve na última Copa do Mundo. Então a gente fez primeiro. São 10 anos de estudo da minha parte. Esse livro nasceu de jejum, de oração, sendo dizimados, tendo um pacto com Deus. E ele nasceu para treinar todo o indivíduo para que realmente ele busque Deus nas primeiras horas. Como Davi fala, de manhã eu busco o Senhor, eu louvo o Senhor. Então, primeiro, buscar se conectar com Deus. Esse livro nasceu para o atleta, o indivíduo, o empresário, o esportista entender algumas pesquisas relacionadas à parte mental e desenvolvimento pessoal, de programação neurolinguística, neurociência. E a gente traz alguns cases e relatos. Então a gente quer treinar verdadeiramente esse indivíduo para coisas boas, treinar ele para ter alta performance. Uau. O próprio Bremer, que é o coautor do nosso livro, praticou e tem muitas técnicas e ferramentas que ele utiliza no dia a dia dele, que estão aqui dentro do nosso livro. Que legal, eu quero um para mim. Com certeza, esse aqui é um presente aí, Jefferson, que a gente vai deixar para você de coração, de lembrança. E queremos seu feedback depois, então realmente tem muito conhecimento para você aí, e a gente sabe, Jefferson, por exemplo, que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Como diz Oséias, né? Oséias 4:6, está lá em Oséias 4:6. E Provérbios 3, do 13 ao 14, diz assim, que conhecimento é algo que vale mais que ouro, prata e pedras preciosas. Então a gente está trazendo algo riquíssimo, mas, desde que seja aplicável. Forte. Não adianta ler, como a gente falou no começo aqui, não adianta ser um obeso intelectual, um obeso espiritual, não. É para inspirar conteúdo e praticar. Ler, viver, né? Viver. Tiago, eu queria que você deixasse as últimas mensagens aí para os nossos ouvintes, né? Cara, muito bom, eu senti muito tocado aqui hoje, cara. É verdade. Eu refleti muita coisa que você fez aqui, algumas perguntas foram... Será que eu fui muito bonzinho com você aqui? Foi muito gostoso, foi muito bom. Fique à vontade, meu irmão. Pode olhar para aquela câmera ali e falar o que você tem para falar. Campeão, é o seguinte, o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Eu não virei atleta muitas vezes lá atrás porque eu não tive um conhecimento, um treinamento, um desenvolvimento mental. Repito, a Bíblia fala em Provérbios 3, do 13 ao 14, que conhecimento é algo que vale mais que ouro, prata e pedras preciosas. A Bíblia fala também em Provérbios 24:4 que pelo teu conhecimento você vai encher tua casa, teus cômodos com todos os tipos de riquezas e bens.
busque se conhecer, busque se desenvolver, busque evoluir. E para finalizar, tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensamentos errados vão te dar resultados errados. Pensamentos de um campeão vão te dar um resultado de um campeão. Busque a Deus nas tuas primeiras horas do dia. Em tudo dê graças. Pare de ser um reclamão e comece a agradecer. Viva segundo o propósito de Deus. Incomode Ele, pergunte para Ele, questione para Ele. Mas tudo isso através de um bom desenvolvimento mental na prática. Uau. Cara, eu só tenho para falar aqui algo aqui para você. Tudo que eu ouvi aqui hoje. Ontem eu tive um momento de pré-eleição que a gente fala como se fosse um devocional. Você vai conhecer pré-eleição. É um momento de treinamento, que eu dou um treinamento e passo um vídeo inspirativo. E eu coloquei vários caras de desenvolvimento pessoal nesse vídeo. E os caras tudo congruente no mesmo assunto sobre mente forte. Ter uma mentalidade forte. E você transmitiu isso aqui hoje, Thiago, né? Na questão de ter essa mente forte. E eu quero falar para você, corretor de imóveis, né? Para você ter sucesso na vida, tudo vai depender do seu próprio intelecto, da sua mente, do seu psique, que é o centro da sua alma. Se você não domina isso, de verdade, assim, você só vai conseguir dominar isso a partir do momento que você ter outro tipo de conhecimento que talvez você nunca viveu e nunca teve. Vai para a Bíblia. A Bíblia é o livro mais rico de conhecimento que existe. É ou não é? E aquele corretor que não quiser investir em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, experimente investir em ignorância, experimente investir em burrice para ver onde é que você vai chegar. Quando você vai para a Bíblia tem muita gente ganhando dinheiro por causa da Bíblia. Sim. Tem muita gente ganhando dinheiro com ensinamentos bíblicos. Mas se você vai para a Bíblia com um coração simples, puro, de querer aprender, você pode ter certeza, você vai ter muito desenvolvimento. E a Bíblia, Jefferson, não é simplesmente para você ler como um livro. A Bíblia é para você, é para te arrebentar, meu irmão. A Bíblia é para te destruir, para você ser quebrado como um vaso. E Deus quer te fazer um vaso novo, pode moldar. Então é como Jesus. Não importa onde você andou, não importa quem você foi, não importa o que você fez no seu passado. Isso eu deixo lá para terapia, ficar remoendo, chorando, ficar passando a mão na cabeça, ficar... Jesus não se preocupava com o teu passado, a Bíblia não se preocupa com o teu passado, a Bíblia está preocupada quem é que você pode vir a ser de hoje em diante depois de você buscar esse conhecimento. Que você pode ter uma metanoia, uma transformação. Outra coisa, dá um close aqui, ó. Compre esse livro aqui, ó. Bom Dia Campeão. Que tá aqui, tá tudo aqui, coisas práticas que você vai aplicar no seu dia e que vai ter resultado. Resumido aí, em 365 dias para você ter uma vida diferente. Deus abençoe, Thiago. Deus abençoe você que tá aqui até agora conosco. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, né? Escreve aí agora e manda para quem precisa ouvir esse podcast. Fechou? Tamo junto? Rumo ao topo. Ah, moleque.